Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam do programa os jornalistas Mariana Cirena e Pedro Palaoro, que nos trazem mais informações sobre dois eventos, a Feira Além da Feira e o Festival Cinema Negro em Ação. Olá, colegas e ouvintes, aqui é a Mariana Cirena falando. E hoje começa a primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação, que vai apresentar uma mostra da produção de realizadores negros e realizadoras negras do audiovisual do Brasil. Além de exibir filmes, o evento também vai promover diálogos sobre cinema até o dia 27 de novembro, quando acontece o encerramento. Em 20 horas de programação vão ser apresentadas 75 produções, entre longas, curtas, videoclipes e trabalhos de videoarte. Para conhecer essa iniciativa, nós conversamos com a cineasta Camila de Moraes, que é a idealizadora e curadora. Ela é a segunda mulher negra a entrar no circuito comercial brasileiro com um longa, o que é um dado bem significativo da importância de um festival como esse, afirmativo. O filme é o caso do Homem Errado. A Camila compartilhou um pouco do contexto em que surgiu o festival. O Festival Cinema Negro em Ação, ele faz parte de um projeto maior, que é o Programa Cinema Negro em Ação, que é para realizar formações para que novas pessoas negras entrem para a área do audiovisual. E aí a gente fez uma parceria, em primeiro momento, com o Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, o IECine, que é uma das instituições da Secretaria de Cultura daqui do estado. Devido à pandemia e o momento que a gente se encontra, essas formações vão ocorrer assim que possível, a gente espera que seja em breve. E nesse primeiro momento a gente vai dar seguimento a essa atividade com o Festival Cinema Negro em Ação. E o festival inicia agora, sexta-feira, 20 de novembro, por conta de uma data histórica, né? Uma data onde Oliveira Silveira inicia com a sua pesquisa, Grupo de Palmares, na década de 70, nos informando sobre Zumbi dos Palmares. E o Festival Cinema Negro em Ação, ele é para a gente conhecer quem são os realizadores negros do país e o que eles estão produzindo, né? Num panorama muito pequeno, a gente vai conseguir apresentar algumas pessoas, algum desses realizadores e as temáticas que eles estão falando e quais são os formatos que eles estão utilizando para nos contar essas histórias. Os 75 filmes e vídeos que vão ser exibidos são uma seleção das mais de 300 produções inscritas no evento. A Camila nos explicou que um dos objetivos do projeto é justamente mapear o que está sendo feito pelos cineastas e produtores negros do país. E muita coisa está sendo feita. O que a gente já tem aprendido com o Festival Cinema Negro em Ação é que existem muitos realizadores negros e negras produzindo com muita frequência e o que a gente precisa é fazer esse intercâmbio, né? Saber quem são essas pessoas, como que elas estão produzindo. A gente percebeu uma quantidade elevada de mulheres produzindo filmes e a gente percebeu ali quais são as categorias que teve mais inscrições, por que não tem tantas mulheres em longas, o que isso diz do nosso cenário atual dentro do audiovisual, né? Então, com esse festival, a gente já está conseguindo ter um mapeamento de como é a inserção desses profissionais, de como está a inserção desses profissionais dentro de toda a cadeia do audiovisual brasileiro. E aí, a partir disso, a gente também, com esses dados, a gente também pode cada vez mais exigir mudanças para que a gente consiga que esses profissionais, onde eu me incluo, esteja mais incluso nessa cadeia, né? Que a gente possa ter uma participação mais digna dentro desse local, onde a gente tem uma paixão muito grande e onde a gente acredita que conversar e dialogar por meio da arte é muito revolucionário. Além de exibir as produções, o festival também busca facilitar um elo entre os profissionais do cinema e o mercado. É por isso que uma das frentes do Cinema Negro em Ação é selecionar projetos de filmes e séries que vão ser apresentados em encontros exclusivos com players do mercado audiovisual, como a plataforma Netflix.
a gente tem essa categoria onde vão ser 14 projetos selecionados entre longas e série, e a gente vai divulgar o resultado no final do festival, que é dia 27 de novembro. E aí esses realizadores vão ter a oportunidade de apresentar os seus projetos para alguns players. E a gente quer que continuem atuando no mercado, né? Então, facilitar esse acesso com empresas que tenham condições para produzir as nossas obras, isso é fundamental. Isso é fundamental para a nossa permanência nesse ramo. Então, a gente está vendo ali meios de como se manter nesse local, né? Que é exibindo o produto quando já está pronto, exibindo e conversando, dialogando, e também tendo contato com as empresas para poder produzir mais projetos. O festival também prevê encontros com coletivos de realizadores negros e diálogos com figuras muito importantes da cultura brasileira, que vão ser homenageadas. A Camila compartilha alguns desses destaques da programação. A gente está com uma programação bem bonita, com sessão no final de semana de videoclipe e outra de videoarte. E a gente tem alguns encontros que é conversa com pessoas que estão aí produzindo. Entre elas, a gente tem um encontro com o coletivo Macumba Lab, que é um coletivo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na verdade, atua no Rio Grande do Sul, de profissionais negros do audiovisual. Então, a gente tem esse encontro para eles nos falarem como eles atuam, qual é a importância desse coletivo e do fortalecimento dessas carreiras, desses profissionais. E, além disso, a gente tem algumas homenagens, e aí, durante a programação, essas homenagens vão ser exibidas. Isso é muito bonito e importante, porque a gente, no momento que escolhe fazer a homenagem, na verdade, a gente está agradecendo a existência dessas pessoas e por elas abrirem espaço para que hoje a gente esteja aqui conversando e continuando a atuar no audiovisual. Dessas homenagens, a gente tem uma homenagem pela trajetória dentro do audiovisual, que é com o ator Cimar Antunes, que é um ator gaúcho. A gente tem uma homenagem à família Menezes, que é uma família de artistas, de atrizes e atores que estão atuando pela cultura brasileira. E a gente tem ali uma homenagem para a filósofa Djamila Ribeiro, que nos ajuda a pensar novas narrativas que a gente possa aplicar nas nossas produções dentro do audiovisual. O Festival Cinema Negro em Ação acontece na programação da TVE, sempre a partir das 8 da noite. Também dá para acompanhar pela fanpage da Casa de Cultura Mário Quintana, que é parceira na realização do projeto com o IECine, e pela plataforma Cultura em Casa, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Respira Cultura. Olá, colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro falando. Acontece a partir de hoje mais um evento literário em Porto Alegre. A Feira Além da Feira é um evento que, nas suas últimas 3 edições, entre 2013 e 2015, trazia atividades às tradicionais livrarias da cidade, que ficavam vazias durante o período da Feira do Livro de Porto Alegre. Desse modo, as livrarias promoviam debates que apresentavam novos autores e traziam discussões sobre o próprio sistema literário local. Eu falei com os escritores e doutores em teoria da literatura, Luiz Roberto Amabile e Gabriela Silva. Eles são organizadores desta edição do evento e ela, inclusive, é a grande idealizadora da iniciativa desde sua primeira edição. Eles me comentaram como o papel da Feira Além da Feira vem agora renovado em um ano que exige tanto de todo mundo. Feira Além da Feira se mantém como um espaço de resistência,
mas não é uma resistência, um embate com outros eventos, não. É resistência no sentido de espaços de afetividade, o espaço para todos, não é? A literatura para todos. Então, ela é um grande convite a todos que queiram participar e estar conosco, porque ela renasce num momento tão complicado, mas ao mesmo tempo tão fértil para ela, como espaço de afetividade e de resistência, né, democrática à literatura. A Feira Além da Feira surgiu para incluir, com a ideia de incluir o que? As livrarias independentes que não tinham como arcar com os custos de participação na Feira do Livro. E a Feira Além da Feira continua com essa ideia, então estou muito feliz de me agregar, de me incluir agora na organização, com essa ideia de incluir demandas que não estavam incluídas em eventos maiores. Então a ideia é essa, a ideia de inclusão, a ideia não é de falar mal, simplesmente, é de oposição, é de diálogo, é de agregar. O debate sobre inclusão no meio literário não é novo, mas é um debate que remete ao que formalmente é conhecido como sistema literário. Nesse sistema, podemos identificar todos os atores participantes no meio. E aí nós temos os mais óbvios, como o escritor, o leitor e a própria obra, mas também podemos enxergar papéis para a imprensa especializada, para os organizadores de festivais e feiras literárias, assim como todos os entusiastas e estudiosos da arte escrita. Problematizar, dialogar, agregar. O meu interesse ao me juntar à Gabriela e a Irka Barrios, ao Rodrigo Tavares e ao Tiago Germano, né, os outros organizadores da Feira Além da Feira, é problematizar inquietações sobre o sistema literário. A importância maior de conhecer o sistema literário é saber por que eu estou lendo o que eu estou lendo. Como é que aquele livro chegou na minha mão, como é que aquilo despertou o interesse. Para te dar um exemplo, eu estou lançando um livro de contos. Esse livro de contos, eu ouvi de inúmeras editoras maiores, nós temos interesse no que você escreve, mas escreva um romance. Porque o romance é o gênero que o mercado mais quer. Só que eu queria escrever um livro de contos. Então eu fui procurar uma editora independente que valoriza menos essa parte mercadológica, que não quer dizer que essa parte não seja importante, as editoras têm de sobreviver, evidentemente, mas que também tem um olhar diferenciado para gêneros que não encontram tanto espaço no mercado. Então, por isso que eu acho que nós pensamos a programação em cima disso, né? Para problematizar essas questões. Vai ter lá a mesa como publicar livros em tempos sombrios, uma mesa sobre contos, revistas literárias, como falar de livros, para justamente quem for assistir, e aí acho que essa questão de abalar, que a gente pode trocar por problematizar o sistema literário, quem for assistir vai talvez tomar mais consciência de por que está lendo o que está lendo e talvez amplie essa gama de leituras que a gente, enfim, é um momento histórico que isso está ocorrendo, de novo, acho isso muito positivo, a gente está, né, leia mulheres, leia autores negros, leia gêneros que não só os dominantes literários, no caso, e não literários também. Vejo isso de modo muito positivo e esse é o meu interesse ao me associar a essas pessoas. E quando se discute inclusão e sistema literário, se precisa entender como fazer corretamente o debate acerca da diversidade nesse meio artístico. Acho que a gente chegou num momento da cultura hoje que é um grande espaço de todos, né? Existe uma diversidade muito grande, né? E antes o que era da ordem do exótico, do excêntrico, do inusitado, hoje faz parte do nosso cotidiano cultural. Então, se a gente passar uma peneira nos últimos 10 anos, a quantidade de escritores negros, indígenas, homossexuais, não é? Que antes ficavam à margem, né? Chegava numa livraria e não encontrava
Então, hoje, essa diversidade, ela permite também novas diretrizes, novas direções também em termos das discussões. É preciso discutir isso. Mais do que discutir, é preciso entender, e hoje essa diversidade ela não pode ser mais um susto, ela não pode ser mais um meu Deus, o que isso aqui está fazendo aqui? Olha, gente, nessa mesa tem um negro, tem um índio, não é? É um indígena. Não pode mais ser dessa maneira, porque se a gente se propõe que a literatura, que a arte é ampla, né? Então ela também tem que, a gente tem também que entender e aceitar que essa amplitude está ligada ao sujeito que produz, não só ao sujeito que lê, mas também ao sujeito que produz. Então eu acho que quando a gente pensa na ideia desse verbo, né, problematizar, antigamente ele era associado a criar problemas, né? Fulano está problematizando, está arrumando encrenca, né? Mas o problematizar é o questionar, é o entender, né? É evoluir também nessa discussão. A gente não pode ficar sempre discutindo qual é o lugar do negro na literatura, quantos personagens negros tem num livro, né? Mas sim pensar como é que esse livro abrange tal temática, quem são hoje os autores que trazem à baila tantas questões importantes sobre o indivíduo, né? Pensar o indivíduo hoje é pensar o seu lugar de fala, pensar, enfim, é uma gama muito grande de elementos para a gente discutir. Eu gosto muito dessa palavra provocação, porque acho que a literatura é uma grande provocação e os eventos literários são provocações, né? Então, acho que rompe esse estatuto de a literatura é um privilégio de poucos. Assim como para Gabriela Silva, Luiz Roberto também reforça como pensar a literatura de modo diverso também é um exercício de reflexão pessoal. A literatura, uma das definições possíveis é que ela é um exercício da alteridade. E aí ela é um exercício da alteridade também e talvez principalmente na leitura. Na leitura, quando a gente vai ler coisas diferentes, quando a gente está pensando por que eu estou lendo o que eu estou lendo, eu vou chegar a novas visões de mundo. E aí, quando eu digo exercício de alteridade, não é só ler o que eu concordo, é ler o que eu não concordo também. E, de novo, a palavra problematizar aquilo e pensar e tudo, e estabelecer um diálogo. E aí eu acho que eventos literários como a Feira Além da Feira, revistas literárias, editoras independentes, têm essa função primordial de ajudar nesse exercício da autoridade, de promover essa alteridade em inúmeras maneiras. A Feira Além da Feira ocorre este ano de modo totalmente online. A programação começa hoje à noite, transmitida exclusivamente pela página do Facebook do evento. As atividades se estendem ao longo dos próximos 2 finais de semana, com uma programação descentralizada com autores e autoras de várias regiões do Brasil. O evento agora pode ser visto por qualquer um mundo afora. Confira a programação completa do evento em facebook.com/Feira Além da Feira. E para o nosso momento de leitura de hoje, uma homenagem ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola assassinado por bandeirantes em 1695. Zumbi é considerado o grande líder da luta pela liberdade e valorização do povo negro, e esta data foi idealizada em contraste com o 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea, pois esta não representava de fato a liberdade dos povos negros escravizados, já que eles não receberam nenhum tipo de assistência do poder público para iniciar suas vidas de forma digna. E essa data foi idealizada então por 4 intelectuais gaúchos: Vilmar Nunes, Ilmo da Silva, Antônio Carlos Cortes e Oliveira Silveira, de quem trouxemos o poema intitulado 13 de Maio,
presente no livro Obra Reunida. 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas como este verso. Liberdade, asa sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar? 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação, o que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem com pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz. Chama negra em treva branca. Quem sabe só com isto, que o que temos nós lutamos para sobreviver. E também somos essa pátria, em nós ela está plantada, nela crispamos raízes, de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos. Quem sabe só com isto, que ela é nossa também, sem favor e sem pedir respiramos seu ar, a largos narizes livres. Bebemos à vontade de suas fontes, a grossas beiçadas fartas. Tapamos, destapamos horizontes com a persiana graúda das pálpebras. Escutamos seu baita coração com nosso ouvido musical e com nossa mão gigante batucamos no seu mapa. Quem sabe nem com isso, e então vamos rasgar a máscara do 13 para arrancar a dívida real com nossas próprias mãos. E assim, o Respira Cultura de hoje se encerra por aqui. O programa foi produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, teve participação dos jornalistas Mariana Sirena e Pedro Palaoro, que também fez a edição deste programa, e a apresentação foi comigo, Liz de Bortoli. Na trilha sonora de hoje, Metá Metá, com Man Ferryman e Alá Corô, e ainda Egberto Gismonte com Dança das Cabeças. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura de hoje e de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!